Nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o seguinte tema: uma promessa que transforma a vida. Uma promessa que transforma a vida. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 15. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar aí no seu tablet, no seu smartphone. Você só não pode usar o seu smartphone para brincar na hora do sermão, mas você pode usar para ver os textos bíblicos, tirar foto do pastor e publicar no seu Facebook ou no seu Instagram. Lucas capítulo 7, só pode foto do pastor, tá? E foto bonita. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 15. Diz assim o texto bíblico: Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa os seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí então que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Há algo que me impressiona nesse texto. Há algo que me deixa muito impressionado nesse texto. Porque se nós tivéssemos que escolher uma cidade para visitar, nós nunca escolheríamos a cidade chamada Naim. Mas a Bíblia diz que Jesus resolveu visitar a cidade chamada Naim. O lugar onde eu e você não gostaríamos de ir, Jesus resolveu ir. Isso é muito interessante, porque há realidades aqui nessa noite das quais eu e muitas pessoas não gostamos de lidar, mas Jesus gosta de lidar. Jesus resolve lidar. Jesus resolve chegar. Jesus resolve tocar. Jesus resolve transformar. E assim como fora na cidade de Naim, Jesus também entrou nesse lugar nessa noite, porque Ele é a verdade que transforma a realidade da nossa vida. Naim era praticamente uma aldeia, ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Uma cidade sem expressão no contexto cultural da sua época. Os habitantes de Naim, assim como a sua própria cidade, eram habitantes simples, sofridos, sem expressão e esquecidos. Ninguém gostaria de fazer um comício em Naim. Para quê? Muito problema para resolver. Você não ia querer fazer um comício lá, Dudu. Muito problema para resolver. Mas Jesus resolveu entrar em Naim. Queridos, eu quero dizer que Jesus sempre resolve entrar em lugares onde nós não queremos entrar. Jesus sempre resolve entrar em situações que nós não queremos mexer. Jesus sempre resolve tocar em lugares onde nós não queremos tocar. É por isso que Ele é a única verdade que transforma a nossa vida. Porque só Ele consegue enxergar de fato aquilo que precisa ser transformado na realidade da nossa vida. Jesus é o mestre em transformar realidades sem expressão na manifestação da sua glória. Naim era uma cidade sem expressão. Jesus transformou Naim na cidade da manifestação da sua glória. Jesus é o único capaz de transformar vidas simples, sofridas e esquecidas nas pessoas mais importantes da história. Até que os dias da humanidade se acabem na terra, nós vamos ouvir falar sobre Naim, sobre a viúva e sobre o filho da viúva de Naim. Eles se tornaram pessoas importantes e a sua história chegou aos nossos dias. Talvez o nosso nome não seja lembrado depois que partirmos desse mundo. Mas a cidade de Naim, os seus moradores, aquela pobre viúva e seu único filho, serão lembrados para sempre. Porque Jesus lhes fez uma promessa que transformou a realidade das suas vidas. Quando Jesus estava entrando na cidade de Naim com os seus discípulos e uma multidão que o seguia,
Jesus viu o cortejo fúnebre do filho único de uma pobre viúva. Jesus viu. Jesus não somente decidiu entrar naquela cidade, mas Jesus viu uma realidade triste que estava acontecendo naquele momento. Jesus viu algo que moveu o seu coração. Diz a Bíblia que Jesus é aquele que se move de íntima compaixão, e foi isso que aconteceu. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. A situação daquela mulher fez com que Jesus parasse. Eu não sei qual é a situação da sua vida, não sei qual é a história da sua vida, eu não sei qual é o cortejo fúnebre que você está participando, mas eu sei que Jesus resolveu entrar aqui nessa noite, e não somente isso, Jesus está vendo a situação da sua vida, porque Ele se move de íntima compaixão. Ele se aproximou daquela mulher e Ele fez uma promessa àquela mulher. Ele disse assim: mulher, não chore, não chore. E aí você pode perguntar: mas pastor, como não chorar diante do quadro que se apresentava naquele momento? Como não chorar se o único filho de uma mulher que já era viúva estava sendo levado para ser sepultado? Como não chorar? Como não derramar lágrimas? Na verdade, Jesus não estava falando de um estancar de lágrimas, porque na nossa vida, se é para chorar, vamos chorar. Se é para sentir dor, vamos sentir dor. Entretanto, Jesus estava dizendo àquela mulher: limpe a sua visão e enxergue que ao seu lado está aquele que pode transformar a realidade da sua vida. Quantas vezes nós estamos chorando e a nossa visão fica o quê? Embaçada. Nós não conseguimos enxergar direito aquilo que está à nossa volta. Às vezes a dor faz isso conosco, nós não conseguimos ver realidades que estão ao nosso redor. E aí Jesus resolve entrar na nossa vida, na nossa cidade. Jesus vê a nossa dor e Ele nos faz uma promessa: não chore, porque aquele que está ao seu lado é aquele que pode mudar a realidade da sua vida. Você pode até derramar lágrimas, mas você não precisa fazer dessas lágrimas o foco da sua vida. Você agora precisa fazer do foco da sua vida: eu que sou o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder no céu e na terra para mudar realidades. Jesus tem uma promessa que transforma a vida para você que está chorando. Jesus tem uma promessa que transforma a vida para você que está sofrendo. Para você que está enfrentando um tempo de perdas, para você que está enfrentando um tempo de luto, para você que tem uma enfermidade incurável, para você que está mergulhado na lama do pecado, Jesus tem uma promessa para você nessa noite, e a sua promessa é: não chore, apenas limpe a sua visão e enxergue que ao seu lado há alguém que pode transformar a sua realidade de vida. Jesus é o especialista em transformar lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria, escassez em abundância, amargura em esperança, morte em vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A tenham com abundância. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com qualidade de vida abundante. Depois de liberar a sua promessa àquela pobre viúva, Jesus tocou no caixão. Aqueles que carregavam o caixão pararam. E então Jesus dá uma ordem para aquele menino ainda morto. Ele disse: levante-se. Jovem, digo a você uma coisa: levante-se. Jesus deu uma ordem e aquele menino ainda morto se levantou. Ele se levantou imediatamente e Jesus o entregou de volta à sua mãe.
Naim nunca mais foi a mesma. Porque quando nós permitirmos que Jesus entre na nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma. Naim nunca mais foi a mesma. Seus habitantes nunca mais foram os mesmos. Aquela pobre viúva e o seu único filho nunca mais foram os mesmos. A verdade é que Jesus entrou aqui nessa noite. Essa aqui é a Naim dos nossos dias. Jesus está vendo o seu sofrimento, ele contempla o seu sofrimento aqui nessa noite, mas ele também faz uma promessa e diz: não chore, porque eu estou aqui. Jesus está pronto nesse momento a parar o cortejo fúnebre da sua vida, a tocar no caixão para que esse cortejo pare, e a dizer a você nessa noite: levante-se, levante-se de onde você está. E Jesus quer restituir a você tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida. Tudo aquilo que trouxe tristeza, amargura, dor, pesar e tantas outras coisas para você. Jesus quer restituir a alegria da sua vida nessa noite. Porque Ele, assim como fizera em Naim, Ele não quer mais que a sua vida seja a mesma. Ele quer transformar a sua realidade de vida. E esse relato, ele traz algumas lições preciosas ao nosso coração a respeito dessa promessa que transforma a vida. Em primeiro lugar, a promessa que transforma a vida revela a compaixão de Jesus. O texto diz que quando Jesus viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Jesus não resistiu ao ver aquela pobre mulher carregando o seu filho para ser sepultado. Jesus não estava frio, Jesus não estava inerte à dor daquela viúva. Ele não estava insensível ao sofrimento daquela mulher. E nós podemos observar que a Bíblia é repleta de relatos a respeito da compaixão de Jesus. Em tantos momentos Jesus se encontrava com pessoas necessitadas e a Bíblia diz: Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus teve compaixão, Jesus se compadeceu. Ora, você está aqui nessa noite, eu não conheço a sua dor, mas Jesus conhece. E talvez você diga assim: pastor, para mim não tem solução, essa dor que está tomando conta da minha vida não tem solução. Tem sim. Porque Jesus entrou aqui nessa noite, está vendo a sua dor, está dizendo: não chore, porque Ele se compadece de você. Jesus tem compaixão. Jesus viu o que os seus discípulos e a multidão que o seguia não foram capazes de ver. Um coração que estava sofrendo, doendo e sangrando. Que Jesus maravilhoso. Porque Ele vê exatamente o que muitas pessoas não veem. Talvez você esteja sofrendo e eu não consiga enxergar o seu sofrimento. Talvez até muitas pessoas aqui não consigam ver o quanto você está sofrendo, mas Jesus consegue ver aquilo que eu e muitas pessoas não conseguimos ver. Enquanto todos estavam vendo apenas um funeral, Jesus, movido de compaixão, viu o interior daquela pobre mãe machucado pela perda do único filho. Sabe, eu quero dizer para vocês nessa noite que talvez hoje seja apenas mais um domingo na sua vida. Talvez esta seja apenas mais uma celebração. Seja apenas mais um dia onde você se encontra com amigos e irmãos. Só que ao contrário da nossa visão, Jesus está vendo o interior machucado e sofrido de muitos que estão aqui nessa noite. Independente se é mais um domingo, se é mais uma celebração, se é mais um encontro, há gente que está sofrendo aqui nessa noite e Jesus está vendo. Talvez eu não esteja vendo, talvez os meus irmãos não estejam vendo, mas Jesus está vendo. Ele continua se movendo de íntima compaixão. E Ele não está vendo apenas o seu coração cheio de dor, mas Ele se importa com você, porque às vezes a gente até vê um coração dolorido, mas não se importa. Jesus, Ele vê e Ele se importa, e Ele está aqui nessa noite liberando para a sua vida a mesma palavra e a mesma promessa que Ele liberou sobre a vida daquela pobre viúva. Não chore, eu estou aqui.
Eu estou aqui. O Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. O único que pode transformar a realidade da sua vida está aqui. Prazer, o meu nome é Jesus. Jesus está vendo aquilo que eu não consigo ver. A dor mais profunda do seu coração. O sofrimento mais intenso da sua alma. Jesus está aqui. Porque Ele se move de íntima compaixão. Mas também a promessa que transforma a vida revela a autoridade de Jesus. Não revela apenas a compaixão de Jesus, mas também revela a autoridade de Jesus. Diz assim o texto: foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Que autoridade! A ordem de Jesus para o jovem morto foi: levante-se. Parece algo sem fundamento, não é verdade? Jesus liberar uma palavra sobre um morto. Jesus dando uma ordem para um defunto. Mas aqui há um detalhe importante. Jesus é o Deus da vida. E quando o Deus da vida fala, até os mortos ouvem e obedecem. Jesus é o Deus da vida. E quando o Deus da vida fala, até os mortos ouvem e obedecem a sua voz. Por quê? Porque Ele é aquele que tem toda a autoridade. Aquela ordem de Jesus não foi uma ordem sem fundamento, não foi uma ordem qualquer, mas foi uma ordem do próprio Deus. E quando Deus fala, as coisas acontecem, porque Ele tem autoridade para isso. Na terra, nós estamos sujeitos a algumas autoridades. Se o juiz dá uma ordem, essa ordem é cumprida. Se o presidente dá uma ordem, essa ordem é cumprida. Se o delegado dá uma ordem, essa ordem é cumprida. Ele tem autoridade. Se o Deus da vida dá uma ordem, essa ordem também é cumprida. Ele dá uma ordem dos céus e essa ordem é cumprida na terra, porque o desejo do Senhor é que as coisas que acontecem no céu também aconteçam na terra. É que as realidades do céu também sejam realidades da terra. Por isso a sua autoridade está disponível a nós. Ele deseja que o reino que já se estabeleceu nos céus também se estabeleça na terra. Ele deseja que o trono que está posto no céu também seja o trono que deverá ser posto na terra. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite carregando o caixão de um filho que foi embora de casa, que deixou a casa. Talvez seja o caixão de um emprego que não existe mais. Talvez seja o caixão de uma empresa que chegou ao fim, de uma saúde interrompida por uma enfermidade incurável. Qual é a sua dor? Qual é o seu cortejo fúnebre nessa noite? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua luta? Jesus está aqui. E da mesma forma como Ele ordenou àquele menino morto para se levantar, Ele também está dando uma ordem dos céus para que você se levante de onde você estiver. Para que você se levante do meio dos seus problemas e glorifique ao Senhor pelo milagre realizado. Para cada dor, para cada sofrimento, para cada angústia, para cada sonho frustrado, para cada perda, Jesus tem uma promessa que revela a sua identidade. Ele diz: levante-se.
Pastor, a minha dor é essa. Jesus está dando uma ordem: levante-se. Pastor, o meu sofrimento é esse. Jesus está dando uma ordem a você nessa noite: levante-se, levante-se, levante-se. Ele tem autoridade. Jesus, como aquele que tem toda a autoridade, está dando uma ordem nessa noite para que os planos, projetos e sonhos que um dia morreram em sua vida, levantem-se nessa noite. Jesus, como aquele que tem toda a autoridade, está dando uma ordem para que a sua saúde física, emocional e espiritual levantem-se para um novo tempo e uma nova história. Jesus, como aquele que tem toda a autoridade, está dando uma ordem a você que está mergulhado na lama do pecado, que se levante para receber a graça, a paz, a alegria e a vida eterna que só Ele pode dar. A promessa de Jesus revela sua autoridade. E que autoridade! Um juiz pode errar na sua ordem, o delegado pode errar na sua ordem, o presidente pode errar na sua ordem, mas Deus nunca erra na sua ordem. Nunca erra. E sabe o que é melhor? É que a ordem que Ele nos dá é sempre para nos fazer melhores. É sempre para melhorar a nossa vida. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Mas em terceiro e último lugar, a promessa que transforma a vida revela o poder de Jesus. Essa promessa revela a compaixão de Jesus. Jesus está aqui e Ele se compadece da sua dor. Ele se importa com você, Ele está preocupado com você. Essa promessa de Jesus também revela a sua autoridade. Ele está aqui para dar uma ordem a você nessa noite: levante-se, porque eu quero fazer um milagre na sua vida. Mas também a promessa que transforma a vida revela o poder de Jesus. E o texto bíblico diz que na mesma hora em que Jesus ordenou àquele menino que se levantasse, ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus revelou o seu poder ressuscitando aquele menino. Ele deu nova vida àquilo que já estava morto. Pastor, há algo na minha vida que já está morto. A minha alegria já está morta. Jesus está aqui para ressuscitar a sua alegria. Pastor, a minha família morreu. Não, Jesus está aqui para ressuscitar a sua família. Pastor, o meu emprego já não tenho mais, morreu. Não, Jesus está aqui para ressuscitar o seu emprego. Tome posse disso. Pastor, a minha paz não tenho mais. Jesus está aqui para ressuscitar a sua paz, porque Ele tem poder para fazer isso. Eu não tenho, pastor Roberto não tem, ninguém aqui tem, mas Jesus tem poder para ressuscitar aquilo que já morreu na sua vida. Ele transformou a morte em vida. O poder está nas mãos de Jesus. O que é que já deu o último suspiro na sua vida? A promessa que transforma a vida revela que só Jesus e mais ninguém tem poder para ressuscitar aquilo que já morreu. A Bíblia diz que Ele é o Deus onipotente. E o que significa isso? Significa dizer que Ele é o Deus todo-poderoso. Todo poder está em suas mãos. Que Jesus magnífico. Eu conheço muitas histórias de homens e mulheres que chegaram ao fundo do poço, cujos sonhos e planos foram sepultados pelas perdas, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas lutas e pelas angústias dessa vida. Mas um dia essas pessoas decidiram crer na promessa que transforma a vida, crer na promessa que tem todo o poder. Decidiram um dia crer em Jesus. E hoje essas pessoas que um dia estavam levando os seus sonhos para serem sepultados, estão vivendo o novo de Deus nas suas vidas. Nessa noite você pode começar a viver o novo de Deus. A Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas.
São homens e mulheres que deixaram as drogas, que venceram a depressão, que reconstruíram suas famílias, que recomeçaram suas vidas do zero. Tudo porque reconheceram que a promessa que transforma a vida tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Que Jesus maravilhoso. Um Jesus de compaixão, um Jesus de autoridade, um Jesus de poder. Aleluia. Que Jesus. Mas um final maravilhoso estava reservado àquela pobre viúva de Naim. Depois de ressuscitar o seu único filho, a Bíblia diz que Jesus o entregou à sua mãe. Jesus restituiu àquela mulher o que ela havia perdido. Mas o que me impressiona é que com a restituição do seu filho, aquela mulher teve outras coisas restituídas na sua vida. Vale lembrar que nos tempos de Jesus a mulher não valia muita coisa. Aliás, ela não valia praticamente nada na cultura de então. A mulher só valia alguma coisa quando ela se casava, porque o seu valor estava no seu marido. O seu valor aumentava um pouco mais quando ela tinha um filho homem. A realidade dessa mulher é que ela já era viúva, já havia perdido o seu marido e depois perdeu o seu único filho. Ou seja, tudo o que ela havia ganho na vida, ela perdeu. Então, quando Jesus restitui o seu filho, Jesus não restitui apenas o seu filho, mas Jesus restitui a dignidade daquela mulher. Jesus restitui o respeito daquela mulher. E Jesus restitui o valor daquela mulher. Talvez você seja alguém que esteja se sentindo indigno, sem valor. Alguém que tem sofrido com a indiferença. Jesus nessa noite quer restituir todas essas coisas para você. A começar pela realidade eterna. Primeiro Ele dá a você a vida eterna, e depois Ele vai restituindo todas as coisas. Ele vai restituindo a sua dignidade, Ele vai restituindo o seu respeito, Ele vai restituindo o seu valor. E você não precisa mais andar de cabeça baixa, porque aquele que tem Jesus na vida anda de cabeça erguida, olhando para o alto e não olhando para as circunstâncias da vida. A obra daquele que tem uma promessa que transforma a vida é uma obra completa. Jesus não deixa furos na sua obra. Às vezes o pedreiro que trabalha na sua casa deixa algum probleminha para ser resolvido depois, mas Jesus faz uma obra perfeita, 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 porque Ele é um Deus perfeito. Sim. A promessa que transforma a vida revela a compaixão de Jesus. A promessa que transforma a vida revela a autoridade de Jesus. E a promessa que transforma a vida revela o poder de Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa era a realidade daquela pobre viúva de Naim. Antes de Jesus, uma realidade de viuvez, e agora uma realidade de perder o seu único filho. Uma realidade de tristeza e dor que pareciam nunca acabar.
Depois de Jesus, ela teve o filho restituído, a alegria voltou, todas as coisas se fizeram novas na vida daquela mulher, as coisas velhas, a tristeza ficou para trás, tudo se fez novo, a alegria foi restituída na vida daquela mulher, porque todos que estão em Cristo são novas criaturas, novas. Hoje é dia de você deixar para trás aquilo que tem trazido sofrimento à sua vida, como pastor, entregando a sua vida para Jesus, tendo um encontro legítimo com Jesus, com esse Deus que tem compaixão, autoridade e poder para transformar a sua realidade de vida. Deixe a sua tristeza para trás, deixe o pecado para trás, deixe tudo para trás, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Essas coisas ficam lá para trás, tudo se faz novo na sua vida. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele se importa com a sua vida. E Ele quer dar a você esperança. Gostaria de pedir a gentileza de que vocês se colocassem em pé. Nós vamos celebrar ao Senhor nessa noite, porque Ele é a nossa esperança. Se você chegou aqui sem esperança, Jesus, que tem compaixão, que tem autoridade, que tem poder, quer dar a você esperança nessa noite.